Olá, bem-vindo à aula de hoje. Eu começo perguntando como você lida com problemas, seja como terapeuta, seja como líder. Quando acontece um problema, como que você lida? Por exemplo, você busca um culpado, você tenta resolver o problema o mais rápido possível, você ignora o problema. E como você se sente em relação a isso? A aula de hoje é a aula número 11 da série de aulas Os 5 Princípios Sistêmicos dos Atendimentos Altamente Eficazes, ou 5 Princípios Sistêmicos da Ajuda. E na aula 10, a gente iniciou o segundo princípio. O segundo princípio sistêmico da ajuda ou dos atendimentos eficazes é a aceitação das circunstâncias como elas se apresentam, sem tentar modificar ou acrescentar nada. Essa compreensão da aceitação muitas vezes gera uma dúvida. E essa dúvida é natural. Por exemplo, eu vou aceitar um problema? Se eu aceitar, eu não vou resolver? É uma dúvida legítima, né? Faz sentido. Será que a aceitação é não resolver o problema? Ou seria o contrário? Então, fica até o final dessa aula para entender como lidar, como estabelecer essa relação construtiva com o problema. A abordagem fenomenológica da constelação familiar é a ferramenta-chave que eu apresento aqui. Então, a ideia é, os 5 princípios sistêmicos dos atendimentos ou da ajuda, eles se referem a uma postura interna, que você, como terapeuta em relação ao seu cliente, ou líder em relação a membros de equipe ou clientes, pode adotar. Em relação à aceitação, quando não se tem compreensão de como usar esse princípio, porque ele não é intuitivo, quando você ouve pode parecer que, isso é óbvio, como assim? É só aceitar? Mas o óbvio, no sentido de reconhecer como óbvio, não quer dizer que é uma prática. Geralmente existe uma lacuna entre aquilo que a gente entende intelectualmente e aquilo que a gente é capaz de compreender. E aí eu quero já fazer um pedido para você, que é, pense em alguém que gostaria ou precisaria lidar melhor com problemas, compartilha essa aula com a pessoa e, se você estiver no Instagram, segue meu perfil, ou no YouTube, se inscreve no canal. E é isso. Então, vamos ao assunto. A minha forma, me conectando com o tema, a minha forma de lidar com problemas durante muito tempo, e é uma tendência forte em mim, é tentar resolver o mais rápido possível. Ou seja, eu sinto um incômodo, a minha tendência é me incomodar com um problema e querer buscar a solução o mais rápido possível. Só que com o tempo, eu percebi que muitas vezes eu gastava energia demais nessa tentativa de resolver um problema. Eu estava pulando uma etapa. Qual seria essa etapa do resolver um problema? A gente vai aprofundar nisso, nessa compreensão dessa etapa. Ou seja, quem é muito proativo, focado em resultado, tem uma tendência a simplesmente atropelar as situações e fazer ou buscar a solução sem dar o tempo devido. Para quem acabou de chegar na aula, eu vou contextualizar. Essa de hoje é a aula 11. O tema é aceitar um problema. A gente vai entender isso. Como assim aceitar um problema? E esse tema está dentro do segundo princípio sistêmico da ajuda ou dos atendimentos altamente eficazes, que é a aceitação das circunstâncias. Nesse momento, eu estou apresentando como eu me relaciono em relação a resolver problemas. A minha tendência é querer resolver o mais rápido possível. Mas o que eu aprendi com isso na minha busca por autoconhecimento? Muitas vezes um problema não necessariamente é ruim, porque ele pode estar mostrando que algo precisa ser incluído. Então, por exemplo, às vezes um conflito no ambiente de trabalho pode não ser necessariamente um problema,
pode ser um sinal de algo que você não está observando. Eu vou dar um exemplo. Eu passei 17 anos, quase 17 e meio, 17 e 3/4 de ano no Exército. A minha demissão saiu em outubro de 2017. E nos meus últimos 2 anos, eu me percebia impaciente. Como eu era oficial de carreira, então eu imaginava, a minha expectativa é que quando chegaram os meus substitutos, chegaram 4 mais modernos do que eu pensei, bom, eles vão assumir as funções que eu realizei ano passado. Só que, como a vida traz desafios, não foi o que aconteceu. Como eu já dominava o assunto, eu continuei no assunto. Isso me trouxe bastante insatisfação. E aí, claro, quando você faz algo sem estar satisfeito e com má vontade, você acaba atraindo problemas, desafios. Eu comento isso com leveza. Na época foi bem desconfortável. Parecia que nada funcionava, era muito ruim mesmo. E aí, nesse processo que eu, vendo de hoje, se eu descrever de lá, era bem desconfortável. Mas eu percebia que a comunicação era complicada, tinha desentendimento, mas eu percebia que refletia como eu estava. Porque eu poderia lidar com todas as situações que eu estava lidando com boa vontade, já que eu estava lá. E no momento em que eu virasse a chave, essa é a compreensão de hoje. Então, como eu continuei me trabalhando no autoconhecimento, o meu olhar é, enquanto eu estou fazendo algo, se eu me disponho a fazer, eu preciso fazer querendo algo. Não é porque aconteceu alguma coisa que me frustrou, uma expectativa, que eu vou ficar de má vontade. Isso é uma forma de vitimização, quando a gente fica num ambiente que a gente não quer. Mesmo que tenha motivos, eu preciso do salário, isso e aquilo. Ainda assim, se você se mantém num ambiente que não faz sentido para você e se mantém ali com má vontade, a pessoa que mais sofre é você. Eu falo isso por experiência. A visão que eu tenho hoje era eu estava insatisfeito, eu precisava sair. Eu não estava reconhecendo isso. Então, eu estou trazendo aqui um problema que era a minha insatisfação. Na verdade, olhando de hoje, foi o motor para eu pedir demissão em 2017. Para muitas pessoas era muito estranho. Como assim? Funcionário público, oficial de carreira, pedir demissão depois de 17 anos. Então, para mim eu tive um sonho profético assim. Antes de eu voltar, eu sonhei que eu estava caminhando como se fosse num dia de rotina de trabalho. Eu estava com uma pessoa que eu não me dava muito bem, mas parece que a gente tinha que fazer alguma atividade junto. E eu tinha como se estivesse carregando uma bandeja de hambúrguer. E aí eu pensei, não quero hambúrguer, por que eu estou carregando isso? Só que eu não posso jogar fora, porque tem essa pessoa do meu lado. Por coincidência, a pessoa, no sonho, parece que tropeça e cai em um barranco rolando. Aí eu penso, vou ter que ajudar a pessoa. Então, até no sonho eu estava com uma vontade, o sonho me mostrou isso. E aí eu vou ter que ajudar. Mas aí eu vejo pessoas correndo para ajudar. Aí bom, então eu vou aproveitar para me desfazer do hambúrguer. Isso foi um sonho, eu estava sonhando. E aí acabou o sonho. Eu não tinha contato com ninguém do trabalho. Isso porque eu estava de férias, estava voltando da missão de paz. Então eu não tinha contato com ninguém. Quando eu cheguei, a primeira coisa que me comentaram foi, sabe o fulano? Por coincidência, era o mesmo fulano que eu tinha sonhado. Ele foi fazer um teste de rotina e estava na iminência de infarto, então ele foi reformado. Aí, adivinha, para a função de quem eu fui indicado? Para a função dessa pessoa. Para mim, isso foi um sinal de que eu tinha que sair o mais rápido possível. Então, estava muito claro para mim. A questão era só quando que eu sairia. Eu esperei ainda mais 2 semanas assim, de ambientação. E aí eu pedi demissão dia 17 de agosto de 2017. E aí levou o trâmite para ir para Brasília, publicar em o Diário Oficial, ainda levou uns 50 dias. Daí, no dia 6 de outubro, numa sexta-feira de manhã, estava lá no Diário Oficial o meu nome, autorizado, a demissão a pedido. Isso foi em 2017. Eu já tinha encontrado a minha vocação, por assim dizer. Porque a insatisfação que eu tinha no trabalho como funcionário público
era por não ver desafios na rotina que eu fazia, porque era só repetir, 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 repetir. E estando com uma vontade, lidando com pessoas com uma vontade, era bem, para mim, ruim. E o que eu queria era, quero trabalhar com aquilo que, assim, de uma forma efetiva, contribui para melhorar a vida das pessoas e eu me desenvolvo no processo. E eu percebo que o trabalho que eu faço hoje, trabalhando com desenvolvimento pessoal, profissional, liderança, comunicação, com visão sistêmica, soft skills, constelação familiar, empresarial, é algo que se encaixa. Nenhum trabalho é perfeito. Sempre existem desafios, mas quando a gente está fazendo aquilo que a gente gosta 100%, por mais que tenha desafios, fica muito mais fácil esse crescimento interior. E nesse crescimento interior, por mais que tenha desafios, a questão de lidar com eles. Esse é o ponto-chave. Problemas sempre vão existir. Daí você pode pensar em duas maneiras de lidar com problemas. Eu dei um exemplo meu, onde eu fui reativo com problemas por muito tempo. Vendo hoje, o pensamento era, se eu pudesse conversar comigo do passado, eu ia conversar com ele para trazer esse olhar de, olha, enquanto você estiver aqui, mas aí eu acho que eu precisaria conversar com o meu eu do passado com alguma constância. Quando você estiver aqui, seria interessante ignorar algumas coisas que incomodam. Deixa, não leva tão a sério, porque a questão de se incomodar é levar a questão da justiça a sério, é levar a questão da reciprocidade a sério. E aí, quando alguma coisa não está bem encaixada, fico incomodado e fico com má vontade. Então, se eu pudesse falar com o meu eu do passado, caso isso fosse possível, uma coisa que eu falaria seria, leva com mais leveza as coisas que acontecem, leva tão a sério assim, porque o desgaste emocional de fazer algo incomodado, algo com uma vontade, é muito grande. Então, é melhor relevar, deixar passar, não entrar nessa disputa de poder, porque ficar incomodado e com uma vontade é uma forma de disputa de poder. Então, esse foi o meu aprendizado, porque eu fiquei digerindo isso. Recentemente agora, dia 27 de setembro até 27 de dezembro até 8 de janeiro, ou seja, o ano novo, 10 dias, eu passei no retiro de meditação Vipassana. 10 dias meditando, das 4h30 até as 9 da noite, trouxe muitos insights. E um deles foi observar isso. Observar que quando a gente fica com má vontade em relação a algo que a gente escolheu fazer e que tem que fazer, essa má vontade é a nossa vitimização. Então, quando eu tive esse insight meditando, isso não estava tão claro para mim, porque eu achava que eu tinha razão. E normalmente a vítima acha que tem razão. Mas a questão foi, a consciência que veio para mim foi a seguinte: independente de eu ter razão ou não, eu escolhi estar aqui. As coisas não vão ser perfeitas porque a vida é assim mesmo. Então, de que forma eu posso levar o momento atual da melhor forma? Mesmo que as coisas não aconteçam da melhor forma, ok? Entende o olhar? O olhar da proatividade é como se buscasse um propósito maior. Ao invés de ser só a rotina e do fazer e do repetir, como que eu posso olhar numa perspectiva maior? Então, aceitar um problema, primeiro, é reconhecer que um problema pode não ser só um problema. Ele pode ser uma mensagem, um sinal de que as coisas precisam ser reajustadas. Faz sentido isso? Você já tinha pensado no problema como uma mensagem? E muitas vezes é uma mensagem do nosso eu emocional para o eu racional. Exemplo, você esquece de pagar uma conta. Isso acontece para algumas pessoas. E aí? Esqueceu de pagar uma conta, aí tem que pagar multa e tudo mais. Isso é um problema? Como é que você lida com isso? Eu já observei que ou quebra alguma coisa, esbarra num copo, quebra, bate o carro, arranha, etc. São problemas. Como que isso afeta o seu dia? O dia fica todo ruim porque algo assim aconteceu? Muitas vezes, esses tipo, ou alguém da família faz alguma coisa, quando algo foge da sua expectativa, daquilo que você gostaria, como que você lida? Existe um sofrimento muito grande que afeta todo dia? Ou até vários dias?
esse sofrimento vem da não aceitação daquilo que está acontecendo. A aula de hoje sobre aceitar um problema tem a compreensão de que um problema pode não ser só um problema. Ele pode ser um indicativo de que existem coisas que precisam ser ajustadas. Às vezes, você está fazendo algo que não é o que você quer de verdade. Eu dei o meu exemplo quando eu era funcionário público. Não é o que eu queria fazer de verdade, já tinha passado do tempo. Eu já tinha alcançado o meu objetivo de participar de uma missão de paz. Eu não tinha outro objetivo. Eu nem tinha expectativa. Ou talvez, se eu continuasse, seria para possibilidade de ter uma outra missão para o exterior. Mas uma outra expectativa seria essa. E no fim, eu estava meditando sobre isso. Como seria se eu tivesse feito diferente? E se eu demorasse um pouco mais a sair? A minha conclusão é que se eu demorasse um pouco mais a sair, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Talvez eu estaria começando a sair, eu fosse pedir demissão durante a pandemia. Aí ia chegar a pandemia, e eu esperar 2023, e aí eu estaria ainda no exército agora, por exemplo. E não é o que eu queria. Eu não estava satisfeito. Então, o que eu pensei foi, tem uma meditação que eu aprendi num livro chamado A Criação do Amor. Se eu não estiver confundindo o autor do livro, esse é um livro do John Bradshaw. Eu acredito que é esse o nome do autor. Esse livro, A Criação do Amor, me emprestaram ele em 2007, se não me engano, 2008. E a pessoa me emprestou porque, na época, ela percebeu que eu ficava desconfortável perto das pessoas. Eu lembro que, na ocasião, eu morava em Manaus, e eu tinha ido para um churrasco que me convidaram. Teve uma competição de orientação, que é usar um mapinha, uma carta e uma bússola. Você tem que fazer um percurso e marcar um cartão assim. E na ocasião eu lembro que me chamaram para um churrasco. Mas eram pessoas que eu não tinha muito contato. E eu fiquei muito desconfortável, assim, tipo, inibido, sem saber como conversar. E aí esse colega percebeu e me indicou um livro. Eu gostei da indicação. A indicação era esse livro, A Criação do Amor. Eu li ele todo, eu não cheguei a reler, mas eu li ele todo. E tinha um exercício que era você se colocar na perspectiva do dia da sua morte. Tem pessoas que têm medo de pensar na morte, mas esse exercício de você se colocar na perspectiva do seu último dia faz você avaliar o que é realmente importante. Como eu queria pedir demissão, mas o medo fazia eu adiar, se eu fosse ouvir o medo, eu botei da seguinte forma. Como eu estava decidido a sair, eu precisava trabalhar o medo de e se não der certo, isso e aquilo. Porque a minha mente queria que eu esperasse mais 3 meses. E depois mais 5, e depois mais 1 ano, e depois mais 2. Ó. Não sei se você já pensou nisso. A mente é medrosa. A mente foge do medo. Daria para dizer que a função da mente é usar o medo, amplificar o medo para manter o controle. O problema de se guiar pela mente e deixar ela fazer isso é que você deixa de viver uma vida presente no momento, completa, para ficar apegado às seguranças. Então, ainda bem que eu estava insatisfeito, então eu estava bem incomodado com as situações e com algumas pessoas no ambiente de trabalho. E esse incômodo me ajudou muito a fazer a mudança. Talvez se tivesse tudo bem, eu não teria esse combustível. A raiva é um combustível para a ação. Você costuma usar a raiva para agir quando, diante do medo, às vezes a raiva é o que ajuda a transpor o medo. Então eu percebi que nesse momento que eu pedi demissão do exército, tinha uma insegurança, sem dúvida. Ao mesmo tempo eu tinha uma reserva, uma poupança que eu tinha feito do tempo que eu fiquei 1 ano fora do país, numa missão de paz, não tinha com que gastar, gastei muito pouco. Então eu tinha feito uma reserva que pelos meus cálculos, me daria pelo menos 2, 3 anos com o mesmo padrão de vida. E se eu fosse econômico, poderia até durar mais. E aí eu fiz um ano e meio sabático, e daí que eu comecei a focar de fato na constelação. Eu fazia constelação, mas eu fazia várias coisas. Então eu não tinha um foco. E foi a partir de novembro de 2019 que o foco virou 100% constelação.
Apesar de eu facilitar vivências e fazer atendimento individual desde 2012, eu fazia isso em várias coisas. 2018 foi um ano sabático, metade de 19 também. Eu continuei facilitando constelação uma vez por mês, mas ainda não era o foco. Virou foco quando? Em 2020. E aí, com a pandemia, criei cursos online, um que ensina a constelação, que é a mentoria e formação em constelação familiar, que você pode acessar o site que está na tela, site constelasb.net.br, para saber mais e se inscrever. As inscrições estão abertas, por enquanto. E, em alguma medida, deu certo. Eu estou aqui hoje. Mas o ponto-chave é que eu precisei me estabelecer como empresário também. Antes de 2021, eu me via só como terapeuta. Aí eu entrei em um grupo de networking, convivi com outros empresários, participei de curso do Sebrae, do Empretec, fiz várias consultorias no Sebrae. Estou fazendo uma chamada Agente Local de Inovação, e entrei no clube de negócios, e estou no conselho de um Empretec. Então, em alguma medida, para eu me estabelecer, eu precisei também cuidar da parte empresarial. A constelação empresarial, eu até me aprofundei. Eu participei de uma supervisão de 3 anos de constelação empresarial especificamente. Eu queria entender a fundo mesmo, até para aplicar na minha empresa. Bom, falando de problemas, aceitar problemas significa, então, se relacionar com ele. Se você busca um culpado para o problema, se você ignora o problema, se você foge dele, ou se você tenta resolver o mais rápido possível, esse era o meu jeito, em alguma medida isso ainda não é resolver o problema. Entende o que eu quero dizer? Se você busca um culpado para o problema, se você sofre com o problema, se você ignora, se você foge ou tenta resolver o mais rápido possível, que era o meu caso, essas opções ainda não é aceitar o problema necessariamente. Porque o meu jeito de querer resolver rápido é porque eu quero eliminar logo o problema. E aí, como seria então aceitar o problema? Antes de falar de como seria aceitar o problema, é importante entender os problemas de não aceitar o problema. Você pode demorar a resolver o problema por não aceitar ele. Demorar a resolver o problema significa, você não entendeu a mensagem? Boa tarde, Clara. Estou a me identificar com o seu exemplo. Gratidão. Muito bom. E o problema de tentar resolver rápido o problema, ou ignorar, ou fugir, etc., é que você pode demorar mais tempo do que precisaria. Porque você não buscou entender o problema. Sabe aquela... Não sei se você ouviu isso. Eu lembro das aulas de matemática, porque eu sempre fui de gostar de aprender. E aí tinha uma coisa que eu ouvia de um professor de matemática, era: se você entender o problema com clareza, se você entender bem o problema, se você definir bem o problema, ou seja, aquilo que de fato está sendo perguntado, isso já é metade da solução. Você ouvia isso de professores de matemática ou de alguma matéria assim? Então, conseguir identificar no texto qual era de fato o problema, o que de fato está sendo perguntado pela questão, isso já é metade da solução do problema. Então, muitas vezes, definir, ter clareza sobre o problema já é resolver. A clareza é se relacionar com o problema. Então, se você foge, sofre com, ignora, busca um culpado ou tenta resolver desesperadamente o mais rápido possível, que era o meu caso, ainda você não está aprendendo com o problema. Porque aprender precisa aceitar, que é se relacionar. Então, outro problema de não aceitar o problema é perder de vista outros significados. O que será que o problema quer ensinar para você? Você precisa se relacionar com ele para perceber isso. Por exemplo, se você não aceita o problema, você pode piorar o problema. Além de demorar mais, ele pode ficar mais grave. Culpar alguém pelo problema é exercitar a vitimização. Aquele exemplo que eu falei. Quando eu era funcionário público, eu não estava satisfeito. Eu estava na vitimização e eu nem tinha consciência disso. Porque eu achava que eu estava certo. Hoje, a consciência é: eu precisava
eu precisava lidar com o que eu estava lidando da melhor forma possível. Então, não aceitar o problema pode demorar a resolver, demorar a chegar à solução, perder de vista outros significados, ou o propósito maior que o problema pode querer indicar. Pode piorar o problema. Culpar, se vitimizar também, isso já é piorar o problema, porque traz sofrimento. E, por último, o resolver rápido demais também é uma forma de não aceitar. Qual é o problema do resolver rápido demais? Esse é difícil de perceber, né? Porque já resolveu, e aí? O resolver rápido demais significa resolver racionalmente. Se você resolve racionalmente um problema que também era emocional, você criou um problema emocional. Faz sentido o que eu estou trazendo? Se você resolveu... Eu agradeço pelos comentários que estão deixando. Então, seja comentário de que está gostando ou de que não está gostando, eu agradeço pelos comentários. Então, pode interagir, que isso é bom para mais gente ser avisado da aula que está acontecendo. Tá bom? Então, obrigado pelos comentários. E aí, vamos passar para a solução. Como resolver, então? Ou seja, como entender o que de fato é aceitar um problema? E nesse sentido de aceitar um problema, como lidar com isso? Então, para quem chegou depois, a aula de hoje é a aula 11, sobre aceitar um problema. Desde a aula 10, a gente chegou no princípio sistêmico, no segundo princípio sistêmico, dos atendimentos altamente eficazes, ou princípio sistêmico da ajuda. O segundo princípio sistêmico é a aceitação. A aceitação das circunstâncias como elas se apresentam, sem querer mudar ou acrescentar nada. Dentro da aceitação, então, amanhã tem mais aulas, eu estou abordando temas diferentes que levam para essa aceitação. Então, entender que um problema pode não ser de fato um problema é importante para você encontrar a melhor solução para ele, e a maneira como você lida com problemas vai, vamos dizer assim, vai trazer mais leveza ou mais sofrimento. Um problema pode ser você estar insatisfeito no que você está fazendo no momento. Um problema pode ser você não ter as condições que você gostaria de ter. Como que você lida com isso? Então, pensar no problema, se você é terapeuta ou se você é líder, pensar na sua abordagem em relação ao problema significa ter uma postura interna que ajuda a resolver. E aí, qual é a melhor postura interna? É a postura interna de aceitação. Como é essa aceitação? A abordagem fenomenológica, ela traz... Quando eu falo abordagem fenomenológica, é a constelação familiar, constelação sistêmica, constelação empresarial. A abordagem fenomenológica é a constelação. O fenomenológico é essa maneira de relacionar com o que está presente no momento. Então, a constelação ou a abordagem fenomenológica é lidar com aquilo que está presente no momento. Então, existe um problema. Se a gente vai para a cabeça e começa a buscar explicações, culpados e motivos e etc., racionalmente, para um problema, a gente não está lidando com o problema. Lidar com o problema é estar presente com ele. Eu sei que para muitas pessoas é difícil entender a diferença. Então eu vou reforçar. Por saber isso, eu vou reforçar. Por exemplo, como que se aprende a nadar? É uma atividade eminentemente prática. Eu fiz aula de natação, mas eu nunca li sobre natação. Não sei se alguém leria sobre natação. Mas eu imagino que deva existir técnicas e que quem quer ter uma alta performance pode ser que leia. Deve ter algum texto em si. Mas, nesse exemplo da natação, é uma atividade eminentemente prática. Você se envolve nela. Eu quero trazer que a abordagem fenomenológica é esse se envolver como na natação. Imagina que você nadando, você fica analisando racionalmente o movimento, ou você está só se movendo? É certo que existem algumas instruções de esticar a posição da mão, etc. Mas depois que você repete algumas vezes, você não precisa lembrar mais dos detalhes.
Então, a abordagem fenomenológica de um problema, ela é vivencial. Ela é você dentro da situação. Lembra a última vez que você lidou com uma emergência? Com algum problema assim, tipo, sei lá, um exemplo. Alguma coisa estava caindo e você impediu a queda, sei lá. Pensa a última vez que você lidou com uma emergência. Ou algo estava pegando fogo e você precisou fazer algo, apagar de alguma medida. Quando você pensa numa emergência, normalmente nesse momento não tem pensamento. Você vai e faz o que você identifica que tem que fazer. Já percebeu isso? Eu estou enfatizando e trazendo referências para mostrar o que é abordagem fenomenológica. Então, a abordagem fenomenológica é uma abordagem vivencial, como estar nadando. O que não é vivencial? Quando a gente está analisando, pensando, refletindo. Muitas vezes, essa dificuldade de compreender que são duas dimensões diferentes, a abordagem vivencial depende de foco no agora, foco nas sensações, presença e lidar com aquilo que está presente. Quando você está presente no momento, a mente fica mais quieta. Pode ser que ela até silencie completamente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, fazer uma live. Está dando uma aula ao vivo. Isso requer presença no momento e o fluir do que vai surgindo. Eu preparei um roteiro para a aula, que é uma estrutura, botei alguns tópicos, e conforme eu vou apresentando, vai vindo outras ideias dentro de um fluir. E é importante ter essa compreensão da maneira de lidar com o problema. Se você lida com o problema de forma racional, somente, excluindo o aspecto vivencial, me responde, faz sentido para você? Isso que eu estou trazendo, essa diferença dessa abordagem vivencial, que eu estou chamando de fenomenológica, para a abordagem racional e intelectual, eu estou querendo mostrar que dentro da abordagem fenomenológica, vivencial, não existe... Os pensamentos são mínimos. Você tem o pensamento que precisa ter. Já na abordagem teórica, filosófica, intelectual, existe um excesso de pensamento. O que é o excesso de pensamento? Pensamento que não leva para a solução. Por exemplo, eu participei de um grupo de networking e muitas vezes, no meu ponto de vista, a solução era muito simples, mas como era um grupo, tinha que contemplar todos os pontos de vista. Então era bem interessante como cada um tinha uma visão diferente e algumas pessoas tendiam a ver a situação como muito mais complicada. Para mim, era alguns temas muito simples. Deixa comigo que se alguém falar alguma coisa, fala para falar comigo. Pode deixar que eu resolvo. E para mim era muito simples. Ou seja, o que parecia um problema ia se resolver ao longo do fazer a atividade nova. Era uma atividade nova que a gente estava implantando, uma gamificação, e tinha pessoas que tinham dúvidas se ia funcionar, porque alguém poderia não seguir as regras. Eu falei, não esquenta não, eu vou fiscalizar as regras, deixa comigo que essa é minha parte. Mas algumas pessoas amplificavam, porque alguns estão falando, dava a impressão que queriam cancelar a gamificação. Era uma gamificação de networking. Para mim dava essa impressão, porque estavam alimentando que algumas pessoas estavam reclamando. Para mim a posição era simples, eu vou fiscalizar, alguém pode querer fugir da regra, mas não tem como prevenir isso antes de acontecer. Ou vai deixar de fazer porque alguém pode não seguir as regras. Acabou que deu tudo certo e teve um efeito positivo. Então, é bem interessante. Para mim, a diferença é essa. É se você consegue lidar com um problema que surge de forma fenomenológica, de forma vivencial, ou seja, lidando com ele no momento presente. O problema do jeito que ele tem agora. Diferente disso, é quando a gente quer elocubrar, querer controlar todas as variáveis
querer ter o resultado final antes de começar. Existem inúmeras variáveis, tem que lidar com elas momento a momento, e de repente as coisas vão se desdobrando, e de repente, olha, deu certo, foi melhor do que a gente imaginava, mas precisou caminhar. Então, aceitar um problema não quer dizer se acomodar e deixar ele sem solução. Aceitar significa fazer uma pausa. Antes de qualquer coisa, fazer uma pausa e perceber como você está em relação ao problema. Qual é o sentimento? Às vezes existe uma tristeza diante do problema. A tristeza como uma frustração. Pode existir. Pode existir um medo do que vai vir depois. Então, tanto a tristeza quanto o medo precisa que você se dê acolhimento, se dê empatia. Perceba que por trás da tristeza é necessário um acolhimento, um cuidado, um olhar para dentro. Em relação ao medo, é necessário essa, vamos dizer, essa declaração de que você está com você. Pode parecer estranho, e até a questão de ter uma fé. Fé em Deus, na vida, no universo, a fé que você tiver. Como um propósito maior, que aquilo que você está fazendo se encaixa num propósito maior. Isso ajuda a estar mais presente e lidar com cada coisa conforme surge. Ou seja, se relacionar com um problema, um primeiro momento é dar-se tempo para perceber ele. Sem pressa de fugir, ou ignorar, ou culpar alguém, o que está acontecendo de fato? Qual que é o problema de fato? Deixa eu perceber. Como que eu me sinto em relação a esse problema? Você que está assistindo a aula, você costuma fazer isso em relação a um problema que acontece? Observar como você se sente, se perguntar qual que é o problema de fato. Como lidar com ele da melhor forma? Quem precisa participar? Que etapas precisam ser seguidas para, de fato, resolver o problema? Ou seja, se relacionar com o problema é também entender ele. Será que eu preciso resolver mesmo o problema? Essa é uma reflexão muito boa. Será que eu preciso mesmo resolver o problema? Será? Porque pode ser que o tempo que eu use para resolver um problema me tire tempo para fazer a atividade principal. Percebeu que a questão, então, em relação ao problema, é de fato ter uma visão geral, uma visão sistêmica, para perceber, será que de fato é um problema? Será que ele de fato tem que ser resolvido, independente de qual seja? É quase como se o convite que eu faço para você que assiste essa aula é, diante do problema, percebe qual é o seu padrão de lidar com o problema. É fugir, é ignorar, é culpar alguém, é tentar resolver o mais rápido possível. Qual que é o seu padrão? É ficar sofrendo com ele e não fazer nada? Qual o seu padrão de solução de problemas? Então, o primeiro passo é importante reconhecer qual é o seu padrão para resolver problemas. Se quiser escrever abaixo, qual é o seu padrão para resolver problemas? Depois, deixa eu ver. Depois, é possível se permitir se relacionar com o problema antes de tentar fazer qualquer coisa? Esse se relacionar pode ser alguns minutos. Pode ser, por exemplo, se eu deixar passar uma hora, o que acontece com o problema? Será que ele se resolve sozinho? Tem problema que se resolve sozinho? Se eu deixar passar um dia, o que acontece com o problema? Será que eu mesmo tenho que resolver? Será que o problema de fato tem que ser resolvido? E aí, de novo, eu estou falando de problema de forma genérica mesmo, para você encaixar o que fizer sentido para você. No encaixar o que fizer sentido para você, você encontra, por exemplo, a melhor postura. O que eu quero trazer é que a ideia fenomenológica é lidar com aquilo que está presente no momento, independente do que seja. E por fim, para finalizar, você pode olhar para o problema como sendo, na verdade, uma mensagem de ajuste do caminho a seguir.
E aí tem uma história que eu gosto muito. Eu comecei a me interessar por autoconhecimento quando eu tinha 19 anos de idade, lá em 2002. Final de 2002 para 2003, foi quando eu passei a ler livros sobre autoconhecimento. Um dos primeiros livros que eu li, eu lembro ainda até hoje, chamava Você Pode Fazer Seus Milagres. Você conhece esse livro? O autor, eu não estou seguro de qual era o autor, se é Og Mandino, se é Napoleão Hill, mas é algum desses. E uma história que me chamou a atenção era sobre um pai que teve um filho que nasceu sem o aparelho auditivo bem formado. E os médicos desiludiram esse pai, dizendo, olha, ele nunca vai ouvir. Só que o pai decidiu ignorar o que os médicos falaram e ele decidiu que o filho ia ouvir. Então, ele passou a agir conforme, ele passou a estimular, a gente escuta de duas formas. A gente escuta por condução aérea e por condução óssea. Então, parece que ele começou a usar a condução óssea, assim, de tocar osso com osso, para que a vibração fizesse o estímulo para o aparelho auditivo do filho. E depois de lidar com algum tempo, a criança começou a desenvolver a audição e teve uma vida normal, porque esse pai insistiu em lidar com o filho como sendo normal. Ele não aceitou aquilo que era, vamos dizer, o comum, o usual. Ele criou a própria realidade. Para mim, isso marcou muito, porque mostrou esse poder que a gente tem em relação ao que a gente quer, a convicção. Essa história mostrou a convicção de um pai em relação à capacidade de escuta do filho. E como ele teve essa convicção, ele agiu conforme. Olha que interessante, o poder da convicção, o poder da fé, é fazer a gente agir de acordo com essa convicção e essa fé. Olha que interessante. Então, quando você tem uma convicção e uma fé, o poder dela é exatamente fazer você agir alinhado com essa convicção e essa fé, que é o que essa história, para mim, remete. E, em alguma medida, ela fala sobre a nossa capacidade de conquistar coisas que são milagres. Por isso que o título é Você Pode Fazer Seus Milagres. Exatamente por esse componente de você perceber que onde está o limite? Porque se ele aceitasse como verdade que o filho nunca voltaria a escutar, se ele aceitasse como verdade, o que ele faria? Ele ia aceitar que era assim mesmo e não faria nada. Entende como isso também chama profecia autorrealizadora? Aí eu lembrei de outra história por falar isso. Eu lembrei, por exemplo, tinha uma profecia 1000 anos antes de Cristo, na Península Itálica tinha um povo chamado etruscos. Os etruscos sempre foram atacados pelos gregos, por Atenas, por algum povo assim. Eu posso estar confundindo o nome dos povos, mas o que era atacado eram os etruscos, sim. E eles tinham uma profecia de que em 1000 anos eles seriam derrotados. Então, por muito tempo, eles reagiam aos ataques dos gregos. Se não eram os gregos exatamente, era uma das cidades de Atenas, coisas assim. Mas eles reagiam aos ataques e conseguiam sobreviver. Só que tinha a profecia de que numa dada data, eles seriam dominados. Aí chegou a data da profecia. O que eles fizeram? Pararam de se defender. Pararam de cuidar do jeito que eles cuidavam antes. E aí eles foram dominados. Esse é o efeito da profecia realizadora. Então tem um componente, por que eu estou dizendo isso? O componente da convicção, da fé. Isso tem muito a ver com a atitude que a gente tem diante do problema. E aí a postura interna de aceitação, como o segundo princípio sistêmico da ajuda, ou do atendimento altamente eficaz, que é a aceitação das circunstâncias, de alguma forma é uma postura interna de convicção. Qual é a convicção? Eu vou lidar experiencialmente com aquilo que está presente. Qual é o contrário da convicção? A dúvida. A mente muito ativa é uma mente de dúvida, que pensa várias coisas ao mesmo tempo, que pensa em algo e desfaz esse algo que acabou de pensar.
O que é a convicção? Envolvimento. 100% naquilo que está fazendo. Você já tinha pensado nisso? A convicção e a fé como uma postura de estar 100% presente naquela ideia, naquela experiência, e que a abordagem intelectual da dúvida, de insegurança, tem a ver com pensar demais. E que a gente pode escolher pensar demais ou ter uma abordagem vivencial, entrar na experiência. Faz sentido? Bom, chegamos ao fim, agradeço por ter assistido a aula até aqui, e como de costume, eu vou passar um breve vídeo de alguns participantes que já fizeram a mentoria e formação em constelação familiar individual. Eu gosto muito da forma do Rodrigo de trabalhar, é muito fluida e prática e vai direto ao ponto. Quando eu comecei a fazer o curso de constelação individual com ele, eu não sabia muito bem o que esperar. A turma era bem heterogênea, eu já era consteladora há bastante tempo e já tinha muita experiência, e quando eu me percebi fazendo parte daquele grupo, eu fiquei muito feliz e muito honrada de poder ver as pessoas aprendendo constelação na prática e aplicando tão rápido. E fiquei muito feliz de ver uma outra forma de fazer, diferente dos cursos de constelação que eu já tinha feito antes. Toda semana eu aprendo técnicas novas que eu aplico em mim mesma e nos meus clientes. Fazer o curso de constelação familiar com o Rodrigo é um marco da minha vida. O que eu aprendi com esse curso foi que realmente ele resolve situações assim, lá da infância, em que a gente sempre sofria. Eu indico esse curso para todas as pessoas que têm sim o desejo de espalhar o amor ao próximo, de resolver problemas, de fazer com que as pessoas sejam felizes novamente. Eu recomendo a todos vocês. Até que finalmente nesse ano surgiu a oportunidade de fazer um curso de formação em constelação familiar individual com o Rodrigo, e eu resolvi me permitir a oportunidade, mesmo que até então eu nunca tivesse pensado em me tornar consteladora. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque está sendo uma experiência completamente transformadora. Eu estou conseguindo olhar para a vida, para as coisas de uma maneira com muito mais autorresponsabilidade e reconhecimento e aceitação das coisas como elas são. E isso tem feito muita diferença. Então eu recomendo esse curso para quem estiver interessado em conhecer melhor como funciona a constelação, e seja para autoconhecimento ou para ajudar outras pessoas com essa técnica que é realmente fantástica.